Pai, qual é a cor do céu? A pergunta veio suave, quase um sussurro, mas cortou o silêncio do escritório como uma lâmina invisível. Alejandro Montenegro, um dos homens mais poderosos do país, ergueu lentamente o olhar do jornal. Por um instante, o mundo parou. O barulho distante do relógio, o farfalhar das cortinas, tudo pareceu se calar. Como responder a isso? Como explicar o azul a quem nunca viu a luz? Gabriel, seu filho, tinha apenas 8 anos. Um menino doce, de sorriso fácil, mas que nascera condenado à escuridão. Desde o nascimento, a cegueira o acompanhava como uma sombra eterna. Os médicos haviam sido categóricos. Não havia cura, não havia cirurgia, não havia esperança. Mas Alejandro não aceitava derrotas. Era um homem acostumado a comprar tudo, do silêncio dos ministros à fidelidade dos sócios. Acreditava que com dinheiro se podia moldar o destino, e se fosse preciso pagar ao próprio céu, ele o faria. Nos primeiros anos, percorreu o mundo com o menino nos braços. Hospitais em Paris, clínicas em Tóquio, cirurgias experimentais em Boston. Cada promessa era um cheque assinado. Cada fracasso, uma nova fúria. Nada funcionava. Enquanto isso, Gabriel apenas pedia o que o pai nunca soube dar: tempo, afeto e presença. Ele não queria máquinas, queria histórias. Não queria remédios, queria companhia. Nos corredores da mansão Montenegro, os criados murmuravam: há ouro em cada canto desta casa, mas o menino vive nas trevas. E era verdade. Entre mármores ilustres, a solidão fazia ecoar os passos pequenos de uma criança esquecida. Gabriel costumava se sentar no jardim com o rosto voltado para o sol que ele não via, mas sentia. As empregadas o ajudavam a imaginar o mundo. O vermelho é quente como o fogo, dizia uma. O azul é frio como a água, dizia outra. Ele sorria, mas o sorriso era triste. Naquela tarde, enquanto a brisa agitava as folhas do jardim, ele murmurou: eu daria tudo para ver uma estrela. Só uma. Do alto da sacada, Alejandro ouviu. Por um segundo, sentiu o peito doer, mas afastou o sentimento como se fosse fraqueza. A resposta, pensava, estava na ciência, não em sonhos. Naquela noite, enquanto a mansão adormecia, ele prometeu a si mesmo: eu vou curar meu filho, nem que seja a última coisa que eu faça. Semanas depois, um carro luxuoso estacionou em frente à mansão. Dele desceu a doutora Valdez, uma oftalmologista de renome internacional. Alejandro a recebeu com o mesmo olhar impaciente com que recebia todos os especialistas. Eu pago o que for preciso, disse ele com voz firme. A médica folheou os relatórios, analisou exames e suspirou. Sinto muito, Sr. Montenegro. O nervo óptico do seu filho está completamente danificado. Nenhuma tecnologia pode restaurar a visão. A resposta caiu como um soco. Alejandro cerrou os punhos. Impossível. Sempre existe um jeito. Se a ciência não pode, invente uma. A mulher o olhou com pena, mas nada respondeu. No topo da escada, Gabriel ouvia tudo. Desceu devagar, tateando o corrimão. Pai, disse baixinho, o médico também falou que eu nunca vou enxergar? O milionário engoliu seco. Não se preocupe, filho. Papai vai continuar tentando. Mas o menino apenas sorriu triste. Eu não quero médicos, pai. Só quero que você fique comigo. Essas palavras feriram mais que qualquer diagnóstico. Alejandro desviou o olhar, incapaz de responder. Em vez de um abraço, ofereceu silêncio. Em vez de amor, promessas. Naquela mesma noite, durante um jantar com sócios e políticos, ele levantou a taça e declarou, cheio de arrogância: meu filho não ficará cego para sempre. Se for preciso, construirei um hospital particular só para ele. Os convidados aplaudiram. Gabriel, no andar de cima, ouviu as risadas e tapou os ouvidos. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto ele abraçava seu velho ursinho de pelúcia. Os dias seguintes foram iguais. Médicos entrando, diagnósticos saindo e o menino cada vez mais calado. A esperança começou a doer mais do que a própria escuridão. Certa manhã, algo diferente aconteceu. Um carro antigo parou diante do portão da mansão Montenegro. Dele desceu uma mulher de cabelos brancos presos num coque simples, passos lentos e olhar sereno.
Chamava-se Dona Emília. Carregava uma bolsa de pano gasta e sapatos que pareciam ter caminhado por muitos destinos. Fora contratada às pressas por uma agência para substituir uma funcionária. O mordomo a recebeu com frieza. Você cuidará da limpeza dos corredores leste. E mantenha-se longe dos problemas. Ela apenas sorriu. Não se preocupe, filho. Farei o que for preciso. Naquele mesmo dia, enquanto varria o pátio, ouviu uma voz infantil vindo do jardim. Quem está aí? Só uma velha senhora limpando o chão, respondeu ela com doçura. Meu nome é Gabriel. Eu moro aqui, mas não vejo nada. Isso não quer dizer que não sinta, meu pequeno. Às vezes, sentir é mais importante do que ver. Gabriel franziu o senho. E como a senhora sabe? Porque eu também já vivi na escuridão, respondeu ela. Não nos olhos, mas no coração. Aprendi a ouvir o mundo, o vento, as árvores, as vozes. E um dia a luz voltou para mim. O menino ficou em silêncio. Aquilo soava diferente. Não era piedade, era sabedoria. Pode me ensinar a ouvir o mundo? Posso. Feche os olhos e me diga o que ouve agora. Gabriel obedeceu. O canto de um pássaro, o vento nas folhas, os passos de alguém. Parece um milagre. Então já está ouvindo o mundo, respondeu ela com um sorriso. Na sacada, duas criadas cochichavam. Olha lá, o menino e a velha. Dom Alejandro não vai gostar nada disso. Mas Gabriel sentia algo que há muito não sentia. Alegria. Naquela noite, antes de dormir, o menino sussurrou para seu ursinho. Hoje aprendi a ouvir o vento. Acho que ele tem cor. Dias se passaram. Gabriel esperava ansioso pela chegada de Dona Emília todas as manhãs. Hoje, o que vamos aprender? Ela tirava da bolsa objetos simples. Um limão, uma flor de lavanda, um pedaço de madeira. Aprenderemos a ver com o toque, dizia. O menino ria. O limão é áspero, frio. A lavanda é macia e cheira bonito. Viu? A visão é só uma janela. Mas a alma, filho, tem muitas portas. As empregadas zombavam, os jardineiros riam, mas ela não se abalava. O menino estava mudando. O riso havia voltado à mansão. E o que ninguém sabia é que aquele era apenas o começo. O primeiro raio de luz atravessando a escuridão. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque o que vai acontecer a seguir vai tocar o seu coração. O sol atravessava as janelas altas da mansão Montenegro, banhando os corredores de mármore em tons dourados. Pela primeira vez em anos, aquele lugar frio parecia respirar algo diferente. Uma leveza nova, quase imperceptível, trazida pelas risadas que vinham do jardim. Gabriel estava sentado no banco de pedra, com o rosto voltado para o vento. Dona Emília, ajoelhada ao seu lado, segurava uma pequena tigela com flores frescas e folhas secas. Hoje vamos aprender o que o perfume pode ensinar, disse ela. O menino inclinou a cabeça curioso. Como assim? O cheiro, filho, é uma cor que entra pelo coração. Gabriel sorriu. Tocou uma pétala e sentiu o aroma invadir-lhe os sentidos. É doce. Parece amarelo. A velha riu baixinho. Exato. O perfume da flor é como um sorriso que a natureza deixa no ar. Enquanto isso, na sacada, Alejandro observava de longe. As mãos cruzadas atrás das costas, o rosto impassível. Nos últimos dias, ele percebera mudanças no filho. Pequenos detalhes que o deixavam inquieto. O menino andava com mais confiança, sorria mais, falava com entusiasmo. Mas ao invés de alegria, aquilo despertava algo que ele não compreendia. Medo. Medo de perder o controle, de que algo ou alguém estivesse tirando dele o lugar de herói. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel falava sem parar. Pai, hoje aprendi o cheiro do jasmim. É leve, parece a brisa da manhã. Alejandro o interrompeu seco. Cheiro de flor não cura cegueira, Gabriel. O menino baixou a cabeça. Mas me faz feliz. Um dos sócios, sentado à mesa, riu discretamente. O garoto é sensível, Alejandro. Melhor isso do que tristeza. Mas o milionário não riu. Seu orgulho ardia. A felicidade do filho não vinha dele, e isso o torturava. Na manhã seguinte, o mordomo encontrou o patrão no escritório. Senhor Montenegro,
O menino e a faxineira passam muito tempo juntos. Quer que eu intervenha? Alejandro demorou a responder. Não, ainda não. Quero ver até onde essa brincadeira vai. E foi longe. A cada dia, Gabriel aprendia algo novo com Dona Emília. O som da chuva, o toque da madeira, o peso do silêncio. Feche os olhos mesmo que já estejam fechados, dizia ela. Agora ouça o que o mundo te diz. E ele ouvia. O canto dos pássaros, o sussurro das folhas, o bater distante de uma porta. Tudo tem uma voz, Gabriel. Até o que você acha que não tem. As empregadas observavam e cochichavam entre si. Olha lá, o pequeno filósofo e a bruxa das flores. Mas o riso delas não tinha mais força. O menino, antes triste e recluso, agora iluminava a casa. Certa tarde, Alejandro entrou no jardim sem avisar. Encontrou os dois sentados na grama rindo. Que palhaçada é essa? E sua voz cortou o ar como um trovão. Gabriel se levantou assustado. Pai, estávamos só conversando. Conversando? Você devia estar estudando, fazendo exames. Essa mulher não é médica. Dona Emília levantou-se devagar. Não, senhor. Eu só ensino o que a vida me ensinou. Alejandro a encarou com desprezo. Então não ensine mais nada. Aqui, quem educa meu filho sou eu. Ela abaixou a cabeça com humildade. Como quiser, senhor Montenegro. Mas naquela mesma noite, quando a casa adormeceu, Gabriel desceu as escadas em silêncio e a procurou. Dona Emília? Ela apareceu no corredor, com o balde nas mãos. Filho, devia estar dormindo. Eu não consigo dormir sem aprender mais um pouquinho do mundo. Ela sorriu emocionada. Então venha. Hoje vou te ensinar o som da fé. Sentaram-se juntos no jardim. O vento passava entre as árvores e o céu estrelado, invisível para ele, parecia observá-los. Fé é acreditar mesmo quando nada brilha, disse a velha. Gabriel franziu a testa. Como quando estou no escuro. Exatamente. A fé é o que faz a escuridão perder o poder. Na manhã seguinte, as criadas encontraram o menino dormindo na grama, com um sorriso no rosto. E foi ali que o milagre começou. Poucos dias depois, enquanto Dona Emília esfregava o chão do corredor, Gabriel apareceu correndo, tateando as paredes. Senhora Emília, tem algo diferente. Juro que vi uma luz. Ela parou, o coração acelerado. O que disse, filho? Uma luz, pequena, mas real. Os olhos dele brilhavam. E pela primeira vez, a velha acreditou que algo extraordinário estava acontecendo. Mas nem todos acreditaram. Naquela noite, Gabriel contou ao pai. Pai, acho que vi um clarão. Alejandro sorriu com ironia. Um clarão? Deve ter sido sua imaginação, filho. Não alimente ilusões. Não é ilusão, pai. Eu vi quando estava com a Dona Emília. O rosto do milionário endureceu. Chega! Não mencione mais essa mulher. Mesmo assim, o rumor se espalhou pela casa. O garoto está vendo coisas, diziam. Dizem que a velha fez algum tipo de feitiço, mas outros sussurravam com esperança. E se for verdade? E se o menino estiver mesmo melhorando? Os dias seguintes foram uma mistura de expectativa e espanto. Gabriel começou a andar pelos corredores sem hesitar tanto. Certa manhã ele desceu as escadas com segurança sem precisar das mãos do mordomo. Uma criada gritou. Ele viu! Ele olhou para o corrimão. A notícia correu pela casa como fogo. Quando Alejandro soube, convocou o médico de confiança, Dr. Hernandes. Examine-o agora. O médico fez todos os testes com lanternas e aparelhos. É impossível, murmurou. Ele não pode estar vendo. Mas está! Gritou uma empregada. Eu vi com meus próprios olhos. O médico a ignorou. Senhor Montenegro, deve ser uma ilusão psicossomática. Alejandro assentiu, tentando se convencer. Exatamente. Uma ilusão, mas sua voz não tinha convicção. Naquela noite, quando todos dormiam, ele abriu a porta do quarto do filho e o observou de longe. Gabriel dormia abraçado ao ursinho, um sorriso leve nos lábios. O pai ficou parado por minutos, ouvindo a respiração calma do menino. E, pela primeira vez em muitos anos, sentiu lágrimas nos olhos. Talvez, apenas talvez, houvesse algo além da lógica. No dia seguinte, no jardim, o impossível aconteceu. Gabriel ergueu o rosto para o céu e apontou o dedo trêmulo.
Dona Emília, acho que vejo algo lá em cima. Parece um algodão flutuando. A velha segurou a respiração. Uma nuvem? Sim, e gritou ele rindo. Eu vi uma nuvem! Ela chorou. E as criadas que assistiam à cena também choraram. O rumor chegou até Alejandro antes do pôr do sol. Seu filho viu o céu, disseram-lhe. Ele se levantou bruscamente, o copo de uísque quase caindo da mão. Mentira, mas no fundo algo dentro dele tremia. Aquela noite, o milionário não dormiu. Andava de um lado para o outro em seu escritório, as lembranças o perseguindo. O riso do filho, o olhar sereno da velha, a nuvem que ele jamais acreditaria que o menino pudesse ver. E quando finalmente parou diante do espelho, murmurou para si mesmo, e se for verdade? Enquanto isso, no quarto ao lado, Gabriel sonhava com o céu azul. E em seu sonho, uma voz suave dizia, a luz sempre encontra um jeito de entrar. O amanhecer cobriu a mansão Montenegro com uma luz dourada e suave, como se o próprio sol soubesse que algo novo estava nascendo ali. O som das aves misturava-se ao barulho distante das criadas começando o dia. E no meio daquela rotina silenciosa, Gabriel acordou com o coração batendo depressa. Desde o dia em que viu a nuvem, a escuridão dentro dele parecia diferente, mais leve, mais fina, como se a luz estivesse encontrando pequenas frestas por onde entrar. Ele tateou o caminho até a janela e, por instinto, abriu as cortinas. O clarão o fez piscar. Por um segundo, acreditou ter visto um reflexo dourado invadir o quarto. O coração disparou. Será? Murmurou com um fio de voz. Será que é real? Desceu as escadas apressado, com o ursinho de pelúcia nas mãos, tropeçando, mas rindo. No jardim encontrou Dona Emília varrendo o chão, com o mesmo lenço azul amarrado no cabelo e o balde aos pés. Senhora Emília, acho que eu vi a luz do sol. A velha levantou a cabeça surpresa. O sol, filho? Não tudo, mas senti. E acho que vi um brilho. Ela se aproximou e pousou a mão sobre o peito dele. Então a luz já não está apenas fora, está também aqui dentro. Gabriel sorriu e segurou a mão dela com força. A senhora acha que algum dia vou ver tudo? Dona Emília olhou para o céu. Se Deus quiser, sim. Mas antes, você precisa aprender a ver o que é invisível. Enquanto isso, dentro da mansão, Alejandro observava tudo pela janela do escritório. O filho rindo, a velha sorrindo. A cena era tão simples, mas o corroía por dentro. Aquele menino que a medicina não curara parecia curar-se nas mãos de uma mulher que ele considerava insignificante. Isso feriu seu orgulho como nada jamais feriu, chamou o mordomo. Quero que fique de olho nela. Cada passo, cada palavra. Entendido? Sim, senhor. E se descobrir que está enganando meu filho, quero essa mulher fora daqui. Mas o que o mordomo viu nos dias seguintes não foi engano. Foi ternura. Gabriel e Dona Emília caminhando lado a lado pelos jardins, tocando flores, sentindo a terra, ouvindo o som das árvores. O menino agora se movia com uma confiança que ninguém jamais tinha visto. Às vezes parava e dizia, essa flor é amarela, eu acho. E quase sempre ele acertava na cozinha. As criadas começaram a comentar. O pequeno Montenegro está vendo de verdade. Dizem que a velha fez alguma reza poderosa, ou então é um milagre, mas ninguém ousava repetir isso diante do patrão. Certa tarde, Gabriel correu até o escritório do pai, empolgado. Pai, hoje vi o verde do jardim. Alejandro o olhou com um meio sorriso tenso. Verde? Tem certeza, filho? Sim, e vi também a luz batendo nas folhas. Não diga bobagens, Gabriel. Isso é apenas imaginação. Não é imaginação, pai. Pergunte à senhora Emília, ela estava comigo. Ao ouvir o nome dela, o semblante do milionário escureceu. Essa mulher está te enchendo de mentiras. Não quero mais que fale com ela. Mas, pai, sem discussões. Eu sei o que é melhor para você. Gabriel saiu correndo, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Dona Emília o encontrou sentado no corredor, abraçado ao ursinho. O que houve, meu pequeno? O papai acha que é mentira, que tudo é coisa da minha cabeça.
Ela se sentou ao lado dele e o envolveu com o braço. Não se preocupe. Às vezes, quem mais duvida é quem mais precisa acreditar. No dia seguinte, a mansão amanheceu tensa. Alejandro havia convocado uma equipe de médicos estrangeiros para avaliar o filho novamente. Os melhores, os mais caros, os mais frios. Durante horas, examinaram Gabriel com aparelhos e luzes. Vejo clarões, dizia ele. E algumas cores. Os médicos se entreolhavam céticos. Talvez seja uma reação psicológica, murmurou um. Ou uma ilusão provocada por estímulo luminoso residual, disse outro. Alejandro suspirou aliviado. Então é isso. Apenas uma ilusão. Mas antes que pudesse encerrar o assunto, Gabriel levantou a voz. Não é ilusão. Eu sei o que vi. Todos se calaram. E foi Dona Emília quem, vinda do fundo da sala, falou com serenidade. Esses homens entendem de olhos, senhor Montenegro, mas não de alma. E é a alma que está se abrindo primeiro. Os médicos zombaram. Alejandro, envergonhado, gritou. Fora daqui! Nunca mais fale assim na frente deles. Naquela noite, Gabriel chorou tanto que adormeceu exausto. E quando a velha entrou em seu quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e rezou em silêncio. Senhor, abra os olhos desse menino, e os do pai também. O dia seguinte trouxe o inesperado. Gabriel acordou e, ao levantar-se, percebeu algo diferente. O contorno da cortina parecia real. Um vulto suave, uma sombra iluminada. Ele piscou várias vezes e então gritou. Senhora Emília! Eu estou vendo a cortina. Ela correu até o quarto, o rosto em prantos. Diga, filho, o que vê? Vejo luz passando. É como um fogo dançando. A velha segurou suas mãos trêmulas. A luz está voltando, meu pequeno. Está voltando. As criadas se reuniram à porta chorando. O mordomo correu para chamar Alejandro. Senhor, o menino... Ele está vendo. O milionário, ao entrar, viu o filho de pé apontando para a janela. Olha, pai, o sol é amarelo, não é? Eu sinto ele brilhar. Alejandro ficou sem fala. Por um momento, seu rosto endurecido vacilou. Meu Deus, sussurrou. Mas logo o orgulho voltou como uma armadura. Isso não prova nada. Deve ser reflexo, uma coincidência. E saiu da sala, como quem foge da própria consciência. Gabriel baixou a cabeça, decepcionado. Dona Emília, com ternura, lhe enxugou as lágrimas. Não se entristeça. O amor e a fé andam devagar, mas nunca param. Nos dias seguintes, o milagre cresceu. Gabriel começou a distinguir sombras, cores e até o rosto das pessoas, ainda turvo, mas real. Certa tarde, ao passear no jardim, parou diante de uma árvore. Ela é marrom e verde, não é? A velha sorriu. Sim, filho. Você a viu. Dentro da casa, os rumores explodiram. O pequeno Montenegro enxerga de novo. Alguns riam, outros choravam. Mas ninguém mais conseguia fingir que era mentira. Quando Alejandro soube, trancou-se no escritório, tomado por uma mistura de raiva e pavor. Ele sempre acreditara que o dinheiro podia comprar tudo. Mas agora, o que trazia a luz ao seu filho era algo que não tinha preço. Naquela noite abriu o cofre e olhou para os maços de notas. E pela primeira vez, eles lhe pareceram inúteis. Eu daria tudo isso. Só para entender o que está acontecendo, murmurou com a voz embargada. Lá fora, o vento balançava as árvores, e Gabriel, deitado em sua cama, sorria em silêncio. Ele sonhava com o azul, um azul que ainda não via por completo, mas que já sentia dentro do peito. E naquele sonho, uma voz antiga e terna sussurrava. Continue acreditando, Gabriel. A luz está cada vez mais perto. O sol da manhã iluminava as colunas brancas da mansão Montenegro, fazendo brilhar o mármore como se fosse ouro vivo. O vento soprava leve, carregando o perfume das flores do jardim e o som das risadas. Risadas que, há meses, não se ouviam ali. Gabriel corria devagar entre os canteiros, os braços abertos, o rosto erguido para o céu. Senhora Emília! Acho que posso ver mais longe hoje. A velha parou de varrer, apoiando-se no cabo da vassoura. O lenço branco tremulava na brisa. Então descreva para mim, filho, o que você vê.
Gabriel piscou, apertando os olhos. É uma luz forte e uma coisa alta. Tem folhas que se movem. É uma árvore, meu pequeno. Você está vendo uma árvore? Ele riu, e o riso ecoou como um sino, puro e contagiante. Mas enquanto o menino via a luz se abrir, a sombra do orgulho crescia dentro do pai. Alejandro Montenegro, trancado em seu escritório, não conseguia encontrar descanso. Andava de um lado para o outro, os olhos fixos nos relatórios médicos. Impossível! Isso desafia tudo o que sei. O mordomo parado à porta o observava em silêncio. Senhor, às vezes o impossível é só o que ainda não se entende. Alejandro bateu na mesa. Não me venha com filosofias baratas. Aquele garoto está sendo enganado, e eu vou provar. Naquela tarde, chamou 3 médicos estrangeiros renomados e frios. Quero exames completos, detalhados. Usem todas as máquinas que forem necessárias. Gabriel, paciente, se deixou examinar. Os homens moveram lanternas diante de seus olhos, mostraram figuras coloridas, pediram que descrevesse o que via. O que é isso? Perguntou um médico levantando um cartão. É vermelho, respondeu o menino. E isso? Azul, como o céu. Os médicos se entreolharam. Um deles limpou o suor da testa. Senhor Montenegro, não há explicação científica. O nervo óptico ainda parece danificado, mas o garoto enxerga. Alejandro sentiu o chão tremer. Está me dizendo que meu filho... Sim, senhor, é um milagre. A palavra ecoou no ar como uma sentença. Milagre. O milionário se recusou a aceitar. Não, foi o tratamento, foram meus esforços, minhas viagens, meu dinheiro. Mas no fundo, algo o corroía. A lembrança do toque da velha, das risadas no jardim, da fé que ela carregava nos olhos. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Gabriel sorria, descrevendo as cores da comida, os detalhes da toalha de mesa, os movimentos das chamas das velas. Pai, sua gravata é azul marinho, não é? Alejandro, segurando o garfo, parou. Sim, é. E o seu relógio brilha, parece prata. O homem ficou sem ar. Basta. Mas é verdade, pai. Eu vejo. Chega, Gabriel. O menino calou-se, o riso apagando-se do rosto. Dona Emília, parada à porta, viu o olhar duro do patrão e sentiu o coração apertar. Ela sabia o que estava por vir. Pouco depois do jantar, Alejandro mandou chamá-la ao escritório. Senhora Emília! Ela entrou, segurando o lenço nas mãos. Senhor? Quero que me diga a verdade. O que fez com o meu filho? Ensinei-o a acreditar, senhor. Não brinque comigo. Usou algum remédio, alguma erva? Ela respirou fundo. Sim, uma pomada simples feita de plantas que acalmam. Mas não foi isso que curou o menino. Foi a fé dele. Alejandro riu com desdém. Fé não cura ninguém. Não cura os olhos, talvez, mas cura o coração, e é o coração que abre as portas da luz. Por um momento, o silêncio reinou. O milionário a observou com raiva e, ao mesmo tempo, com medo. Se eu descobrir que está mentindo, eu a colocarei na rua sem um centavo. E se descobrir que é verdade, senhor Montenegro? Ele desviou o olhar. Vá embora. Agora. Mas o destino já havia decidido. Na manhã seguinte, Gabriel desceu correndo as escadas e encontrou a casa em alvoroço. As criadas cochichavam, o mordomo tentava disfarçar, mas ele sentiu no ar. Cadê a senhora Emília? O mordomo suspirou. Seu pai pediu que ela fosse embora. O menino sentiu o chão sumir sob os pés. Não, não pode ser. Saiu correndo para o jardim gritando. Senhora Emília, onde está? Mas só o eco respondeu. Durante dias, Gabriel se recusou a sair do quarto. Os olhos, que haviam começado a ver, tornaram-se novamente opacos. O riso desapareceu. O menino que via o mundo agora mergulhava de novo na escuridão. Não por doença, mas por dor. Alejandro tentava convencê-lo. Filho, ela te confundiu. O que você viu foi ilusão.
Não foi ilusão, pai. Ela me deu a luz. O milionário perdeu a paciência. Chega, Gabriel. Eu fiz tudo por você. Fui eu quem trouxe os médicos, quem pagou pelas viagens. Eu. O menino levantou o rosto e disse, com uma calma que fez o pai estremecer: mas ela foi quem ficou do meu lado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquela noite, Alejandro andava de um lado para o outro no escritório, tentando se convencer de que estava certo. Eu fiz tudo. Eu dei tudo. Não posso deixar que uma mulher qualquer roube o mérito. Mas ao olhar para a janela, viu o reflexo do próprio rosto, cansado, envelhecido, vazio. E pela primeira vez, o homem que nunca duvidara de nada, duvidou de si mesmo. Enquanto isso, na pequena pensão do outro lado da cidade, Dona Emília rezava: Senhor, não permita que o coração daquele homem feche os olhos do filho outra vez. Ela sabia que ainda não havia terminado. Dias depois, Gabriel tentou descer as escadas sozinho. Seus passos estavam inseguros. O mundo voltara a escurecer. Pai! Gritou, mas escorregou. Alejandro, ouvindo o barulho, correu e o segurou a tempo. O menino chorava. Sem ela, tudo fica escuro de novo. Essas palavras atravessaram o peito do milionário como uma flecha. Naquela noite, sentou-se na poltrona e ficou horas em silêncio. Do lado de fora, o vento batia nas janelas, e dentro dele algo começava a quebrar. Uma couraça feita de orgulho e medo. Ao amanhecer, chamou o mordomo. Traga-a de volta. Tem certeza, senhor? Traga-a, antes que seja tarde. Naquela mesma tarde, o portão se abriu. Um carro velho parou, e de dentro dele desceu Dona Emília, com o mesmo lenço no cabelo e o mesmo olhar sereno. Quando Gabriel a viu, correu em sua direção, tropeçando, mas sorrindo como nunca. Eu sabia que voltaria. Ela o abraçou, as lágrimas molhando o lenço. Eu nunca fui embora, filho. Só esperei que o seu pai abrisse os olhos. Alejandro assistia à cena da sacada imóvel. Não sabia se chorava ou se agradecia. Apenas sentiu um peso sair do peito. Naquela noite, a mansão dormiu em paz pela primeira vez em muitos anos. E antes que o sono o vencesse, Gabriel sussurrou: Senhora Emília, o céu tem cor mesmo? Ela sorriu. Tem, filho. E amanhã você vai ver. A manhã nasceu leve sobre a mansão Montenegro. O céu estava limpo, o vento soprava manso e havia um silêncio diferente no ar, um silêncio de recomeço. No jardim, Gabriel caminhava de mãos dadas com Dona Emília. Seus passos, antes incertos, agora eram firmes e seus olhos ainda um pouco nublados. Brilhavam como quem aprende a decifrar o mundo pela primeira vez. Senhora Emília, ele disse, sorrindo, hoje o sol está mais quente, não está? Está sim, meu filho. O sol também tem saudades de quem o procura com o coração. Gabriel riu. E a senhora acha que hoje eu vou ver o céu? Eu acho, filho, que o céu já está dentro de você. Na sacada, Alejandro observava a cena em silêncio, as mãos apoiadas no parapeito, o olhar perdido. O homem que outrora comandava empresas e destinos com um gesto, agora se sentia pequeno diante da simplicidade de um menino e de uma mulher que o desarmava sem precisar de palavras. Durante toda a noite anterior, Alejandro não havia dormido. As lembranças o atormentavam. O choro do filho, o medo de perdê-lo, o orgulho que o cegara mais do que qualquer escuridão. Ele se perguntava quantas vezes havia confundido amor com controle, presença com poder. E, no fundo, sabia a resposta. O barulho de passos o tirou dos pensamentos. Senhor Montenegro, disse o mordomo com hesitação, a senhora Emília está com o menino no jardim outra vez. Quer que eu peça para que parem? Alejandro suspirou e balançou a cabeça.
Não, deixe-os. Lá embaixo, Gabriel tocava as flores e sorria. Essa é vermelha, não é? É sim, e cheira como um abraço quente, respondeu a velha com os olhos marejados. E aquela ali é branca, parece feita de nuvem. Você está vendo, Gabriel? Cada dia um pouco mais. De repente ele parou. Senhora Emília, o céu. Ele é mesmo azul? A velha olhou para cima, as lágrimas escorrendo devagar. Sim, meu amor. Azul como o mar que nunca se cansa. O menino piscou várias vezes. Um brilho atravessou sua visão. Eu acho que estou vendo. Ela segurou o rosto dele, o coração batendo acelerado. Diga, filho. O que você vê? Um clarão, grande. E algo lá em cima, parece um pano enorme azul. É o céu, Gabriel. Você está vendo o céu. As palavras dela quebraram o silêncio. As criadas, que observavam de longe, deixaram as vassouras caírem. Uma chorou, outra fez o sinal da cruz. O mordomo enxugou discretamente uma lágrima. E então Gabriel começou a rir, alto, puro, como há anos não fazia. Eu vejo o céu, eu vejo o céu. Dona Emília o abraçou com força. Eu te disse que a luz sempre encontra um jeito. Alejandro, da sacada, viu a cena e sentiu as pernas fraquejarem. Desceu as escadas correndo, o coração disparado, e parou diante do filho. Gabriel. É verdade. Sim, pai, eu vejo. Vejo o céu, vejo as árvores e vejo você. O milionário ficou paralisado. As palavras do menino pareciam ecoar nos séculos de arrogância que ele havia erguido. Você me vê? Vejo o seu rosto, pai. Como ele é? Perguntou a voz trêmula. Gabriel tocou o rosto do pai e sorriu. Tem sobrancelhas grossas e um olhar triste, mas bonito. Alejandro desabou. Caiu de joelhos diante do filho, o rosto coberto de lágrimas. Meu Deus, meu filho, você me vê. Ele o abraçou com força, o corpo inteiro tremendo. Perdoa-me, Gabriel. Perdoa o pai que quis comprar um milagre em vez de acreditar nele. O menino o abraçou de volta, os olhos marejados. Eu te perdoo, pai. A senhora Emília me ensinou que quem ama enxerga com o coração. O murmúrio emocionado dos funcionários ecoava por toda a mansão. Alguns aplaudiam, outros choravam, outros simplesmente olhavam para o céu como se vissem o impossível acontecer. Dona Emília se manteve em silêncio, observando de longe. Sabia que aquele momento não pertencia a ela. Era de pai e filho, de orgulho e perdão, de trevas e luz. Mas no fundo, seu coração se enchia de paz. Ela havia cumprido sua missão. À noite, Alejandro chamou a velha até o salão principal. Todos os empregados estavam lá, inclusive Gabriel, que agora sorria com os olhos cheios de vida. O bilionário, visivelmente abalado, respirou fundo e falou diante de todos. Durante anos, acreditei que o dinheiro era a resposta para tudo. Comprei médicos, máquinas, viagens, e nada me deu o que essa mulher deu ao meu filho. Fé. A luz que hoje brilha nos olhos dele não vem da ciência. Vem do amor. E eu me envergonho por ter demorado tanto para enxergar. O salão inteiro silenciou. Alejandro se virou para Dona Emília e, diante de todos, curvou-se levemente. Obrigada. A senhora não apenas devolveu a visão ao meu filho. Devolveu-me o sentido da vida. Dona Emília sorriu, simples e serena. Não me agradeça, senhor. Eu apenas limpei o chão e o coração dessa casa. A luz já estava aqui, só esperava ser notada. Gabriel correu até ela e a abraçou. Eu te amo, senhora Emília. E eu te amo, meu pequeno. Nunca se esqueça do que aprendeu. Quem enxerga com amor nunca volta à escuridão. Lá fora, o céu estava salpicado de estrelas. Gabriel as olhava como quem encontra amigos antigos. São tantas, pai, e cada uma brilha diferente. Alejandro olhou para o alto também, e pela primeira vez o azul não lhe pareceu distante. Aquele era o mesmo céu que o filho via, e de algum modo também o que a velha sempre enxergou. O mordomo, emocionado, sussurrou para uma criada. Ele procurou a luz o tempo todo, e ela estava bem debaixo do próprio teto. Enquanto isso, Dona Emília se afastava lentamente, com sua bolsa de pano no braço e o coração em paz.
Sabia que em breve partiria, pois sua presença ali já não era mais necessária. Mas antes de ir, olhou para trás e sorriu ao ver pai e filho sentados juntos no banco de pedra, o mesmo onde tudo começou. Agora eles conseguem ver, murmurou, e uma lágrima brilhou em seu rosto enrugado. A luz da lua banhou o jardim, e por um instante o mundo pareceu inteiro. Gabriel, ainda olhando para o céu, sussurrou: Pai, o céu é azul, mas também tem um pouco de dourado, sabia? Alejandro sorriu. É o reflexo A aurora da fé, subia meu filho. lenta sobre O a mansão reflexo Montenegro, da fé. pintando o E céu em naquela tons de noite, ouro e a lilás. mansão O vento Montenegro, matinal soprava antes feita suave, de mármore e balançando as solidão, cortinas do quarto se de Gabriel, transformou que em um dormia lar onde a tranquilo, luz o rosto finalmente iluminado por uma nunca paz que há mais se muito tempo apagaria. não visitava aquele lar. O relógio marcava 6 horas quando uma luz mais intensa atravessou o vidro, pousando sobre seu rosto. Ele piscou algumas vezes, e o primeiro sorriso do dia se formou em seus lábios. Bom dia, mundo, murmurou, ainda com a voz sonolenta. Levantou-se e vestiu sua camisa branca e saiu descalço pelos corredores de mármore, guiado pela luz que agora conhecia. Cada passo era uma vitória, cada cor, um presente. Lá fora, no jardim, Dona Emília já o esperava, sentada no velho banco de pedra. O balde estava ao lado e nas mãos, um pequeno frasco transparente que refletia o brilho do sol. Hoje acordou cedo, meu pequeno, disse ela, sorrindo. Não queria perder o nascer do sol. A senhora me disse que é o momento em que o céu se veste de ouro, não é? É sim, filho. E agora você pode ver isso com os próprios olhos. Gabriel levantou o rosto e ficou em silêncio por alguns segundos. O céu muda de cor, Dona Emília. Olhe, ele é rosa, e depois fica dourado, e agora está azul. Ela riu, emocionada. É a vida se mostrando em todos os tons. Quando o coração está pronto, o mundo inteiro se pinta. Na varanda, Alejandro observava escondido. As mãos tremiam. Ele tentava compreender como tudo aquilo era possível. Durante anos buscou respostas na ciência, e agora se via diante de algo que escapava da razão. O filho enxergava, sorria, vivia. E a responsável era aquela mulher simples, que limpava o chão com o mesmo amor com que falava de Deus. O mordomo se aproximou discretamente. Senhor, o menino o chama. Quer que vá até o jardim. Alejandro hesitou. O orgulho ainda pesava, mas algo mais forte o empurrou. Desceu as escadas devagar, sentindo o coração bater descompassado. Pai! A voz de Gabriel o chamou. Ele parou imóvel. Pai, venha ver o sol comigo. Alejandro respirou fundo e caminhou até o banco de pedra. Quando chegou perto, Gabriel o puxou pela mão. Olha, pai, ele é tão bonito. Parece sorrir. O homem olhou para o horizonte e por um instante, o brilho do amanhecer o cegou. Faz tanto tempo que não o vi assim, murmurou. Mas o senhor sempre o viu, pai. Só não sabia mais olhar. Dona Emília assentiu em silêncio. Aquilo era mais do que uma conversa entre pai e filho, era um reencontro de almas. Durante os dias que se seguiram, a mansão se transformou completamente. Os risos de Gabriel ecoavam pelos corredores, as janelas viviam abertas, e até os empregados pareciam andar mais leves. O menino passava as tardes no jardim, descrevendo o que via. O céu muda o tempo todo. As nuvens parecem algodão. E a grama é o verde mais bonito que existe. Alejandro o ouvia com um misto de assombro e gratidão. Às vezes, sentava-se escondido atrás da cortina, só para escutar a voz do filho. Aquela voz que antes pedia cura, agora falava de vida. Mas no meio de tanta alegria, havia uma sombra que crescia silenciosa, a sombra da despedida. Dona Emília estava mais cansada. Os passos lentos, o rosto mais pálido. Gabriel notou primeiro. A senhora está bem? Ela sorriu, mas havia tristeza no olhar. Estou, filho. Sou um pouco cansada. A luz também pesa, às vezes. Nessa mesma noite, Alejandro bateu à porta do quarto dela. Entre, senhor, disse a velha, com serenidade. Ele ficou parado por um momento, observando o pequeno quarto simples, a cama arrumada, o rosário sobre o criado mudo, o frasco de pomada vazio ao lado da lamparina. Eu não sei por onde começar. Comece pelo coração, senhor Montenegro. Ele nunca mente. Alejandro se aproximou, sentando-se devagar. Passei metade da vida acreditando que podia comprar tudo, mas o que realmente importa não se compra. Ela sorriu, sem surpresa. Demorou, mas o senhor viu. E isso basta. Como posso agradecer? Não precisa. Agradeça olhando seu filho com amor todos os dias. É assim que se mantém a luz. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação estranha. O sol estava diferente e a casa silenciosa demais. Desceu correndo as escadas, chamando. Senhora Emília! Senhora Emília! Nenhuma resposta.
O mordomo se aproximou hesitante. Ela partiu o menino. Partiu? Como assim? Disse que já tinha cumprido o que precisava cumprir. Gabriel ficou parado, o olhar perdido. Lágrimas escorriam, mas havia um brilho novo nelas, o mesmo brilho que ela havia plantado. Alejandro se aproximou e o abraçou. Ela não foi embora, filho. Só voltou para a luz de onde veio. Mas e se eu esquecer dela, pai? Impossível. Quem traz a luz nunca desaparece. Ela vive em tudo que você vê. O tempo passou. A história de Gabriel Montenegro se espalhou pela cidade e depois pelo país. Os jornais o chamaram de o menino que desafiou a ciência. Mas ele, humilde, sempre respondia. Não foi um milagre que a medicina fez. Foi o amor de uma mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. Alejandro, transformado, abandonou os negócios por um tempo. Dedicou-se ao filho, à vida simples, aos pequenos gestos que antes ignorava. Os empregados diziam que ele era outro homem mais calmo, mais humano, mais pai. E toda manhã, sem falta, pai e filho se sentavam juntos no mesmo banco de pedra, onde tudo havia começado. Pai, dizia Gabriel, olhando para o horizonte, sabe o que eu mais gosto no céu? O que, filho? Que ele nunca tem um só tom. Está sempre mudando, como a gente. Alejandro sorria. É a vida, Gabriel. Sempre mudando, sempre ensinando. E às vezes o menino ainda fechava os olhos e sussurrava. Obrigado, senhora Emília. O vento soprava mais forte nesses momentos, e ele jurava ouvir uma voz suave responder. Eu sempre estive aqui, meu pequeno. A luz nunca foi embora. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Alejandro olhou para o filho e pensou no quanto havia perdido tentando controlar o destino. Agora entendia. Milagres não se compram, florescem no silêncio dos corações dispostos a amar. O céu se tingiu de laranja e violeta. Gabriel apontou para cima rindo. Pai, olha. O céu parece estar pintando um quadro só para nós. Alejandro sorriu. É o jeito que ele tem de dizer, eu vejo vocês também. E assim, entre risos, lembranças e cores, o homem que acreditava no poder do dinheiro aprendeu, enfim, o poder da fé. E o menino que nasceu na escuridão descobriu que o verdadeiro milagre não estava nos olhos, mas no coração que nunca deixou de buscar a luz. A brisa daquela manhã trazia um perfume diferente, o cheiro das flores recém-abertas e da terra molhada depois de uma noite de chuva leve. O céu, límpido e azul, parecia um quadro pintado à mão. A mansão Montenegro acordava lentamente banhada por uma luz suave, quase celestial. Gabriel, agora com 12 anos, caminhava pelo jardim com passos firmes. Já não tateava as paredes, já não temia a escuridão. Seus olhos, antes apagados, refletiam o brilho do mundo que ele aprenderá a ver com o coração. Pai, chamou-o animado. Venha ver. As flores voltaram a nascer. Alejandro, que vinha logo atrás, sorriu. Estava diferente, o rosto mais sereno, o olhar mais humano. É a primavera chegando, filho. Primavera. Gabriel repetiu o nome como quem saboreia uma palavra nova. Parece o nome de um milagre, não é? O pai o olhou emocionado. De certo modo, é. A primavera é quando o mundo lembra que pode florescer de novo. Enquanto caminhavam, o menino parou diante do banco de pedra, o mesmo onde, anos antes, aprenderá a ouvir o mundo. Pai, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Às vezes, quando o vento sopra assim, ele fechou os olhos por um instante, eu ainda ouço a voz da senhora Emília. Alejandro ficou em silêncio. E o que ela te diz? Ela diz que o amor é como a luz. Mesmo quando não o vemos, ele continua aceso em algum lugar. O homem respirou fundo. Aquelas palavras atravessavam sua alma como uma oração. Por um momento olhou para o céu e murmurou. Obrigado, dona Emília. A vida dos Montenegro havia mudado completamente desde aquele dia. A mansão, antes símbolo de frieza e poder, agora era um lar. As portas estavam sempre abertas, o jardim sempre florido, e as risadas de Gabriel enchiam cada canto. Alejandro transformou parte de suas propriedades em uma fundação, Instituto Luz dos Olhos, dedicada ao tratamento e apoio de crianças com deficiência visual. Durante a inauguração, ele discursou diante de uma plateia silenciosa. Durante muitos anos, tentei comprar a luz. Hoje sei que a luz verdadeira nasce do amor e da fé. Este instituto é a forma que encontrei de multiplicar o milagre que começou com uma simples mulher de alma imensa. Os aplausos ecoaram, mas o que realmente o comoveu foi ver Gabriel subir ao palco, sorrindo, e dizer ao microfone: Eu sou a prova viva de que os milagres não precisam ser vistos para existirem, precisam ser sentidos. E eu sinto o amor da senhora Emília todos os dias. No meio da multidão, uma borboleta branca atravessou o salão e pousou sobre o ombro do menino. Alejandro olhou para ela e sorriu com lágrimas nos olhos. Ela está aqui, sussurrou. As semanas passaram,
e o tempo seguia seu curso manso. Toda manhã, pai e filho tomavam café juntos no terraço. Gabriel havia desenvolvido um hábito novo: pintar. Com tintas espalhadas sobre a mesa, ele passava horas criando quadros cheios de cor e emoção. Pintar é como ver com o coração de novo, dizia. Certa tarde, Alejandro entrou no ateliê improvisado e parou diante de uma tela inacabada. O quadro mostrava uma mulher de cabelos brancos e lenço azul, cercada de luz dourada. É ela, não é? Perguntou com a voz embargada. Gabriel assentiu. É, mas nunca pintei o rosto. Tenho medo de errar. Alejandro sorriu, enxugando uma lágrima. Não precisa, filho. A luz ao redor dela já mostra quem ela é. No fim daquela tarde, o céu se encheu de tons rosados. Gabriel largou o pincel, olhou para o horizonte e murmurou. Pai, olha, parece que o céu está sorrindo. Alejandro se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do filho. Talvez esteja. Acho que o céu sorri toda vez que a gente aprende a ver com amor. Meses depois, o instituto prosperava. Crianças de todo o país chegavam para tratamento, e cada uma delas recebia uma flor com uma pequena etiqueta escrita à mão. A luz sempre encontra um jeito de entrar. Era a frase de Dona Emília, agora o lema da fundação. Gabriel adorava visitar o local. Brincava com as crianças, contava histórias e as ensinava a ver o mundo de formas diferentes. Fechem os olhos, dizia, sorrindo. Agora ouçam o vento. Sintam o calor do sol. O mundo tem muitas janelas, não só os olhos. As enfermeiras se emocionavam. Ele fala como um anjo, diziam. E Alejandro, que observava de longe, respondia baixinho. Porque foi um anjo quem o ensinou. Numa noite de verão, depois de um longo dia no instituto, pai e filho voltaram para casa. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Gabriel olhava para cima, encantado. Pai, já percebeu como as estrelas são parecidas com as pessoas? Como assim, filho? Algumas brilham mais forte, outras quase não aparecem, mas todas têm um lugar no céu. Alejandro o abraçou. E às vezes as que parecem ter desaparecido, continuam lá, só esperando que olhemos de novo. O menino sorriu. Como a senhora Emília? Exatamente, respondeu o pai, a voz trêmula. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo e correu até o jardim. Sobre o banco de pedra havia algo que não estava ali na noite anterior, uma flor branca, fresca e ao lado um bilhete dobrado. Com as mãos trêmulas, ele abriu o papel. E leu. Meu pequeno, o céu não é apenas azul. Ele tem todas as cores que o amor é capaz de criar. Quando sentir saudades, olhe para o alto. A luz que brilha lá é a mesma que vive em você. Com carinho eterno. Emília. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos. Depois, levantou o rosto para o céu e sorriu. Eu também te vejo, senhora Emília. O vento soprou mais forte, e o bilhete voou, subindo lentamente até desaparecer no ar. Anos se passaram. Gabriel tornou-se adulto, e o Instituto Luz dos Olhos cresceu, ajudando milhares de crianças. Alejandro envelheceu, mas carregava nos olhos um brilho sereno, o brilho de quem finalmente aprendeu a ver. E todos os anos, no mesmo dia, pai e filho voltavam ao velho banco de pedra, deixavam uma flor branca e ficavam ali, em silêncio, olhando o céu. Pai, dizia Gabriel, a senhora Emília ainda está conosco, não está? Está sim, filho. Em cada cor que vemos, em cada sorriso que nasce. Ela é a luz que nunca se apaga. E quando o vento passava por entre as árvores, era possível ouvir, bem baixinho, uma voz doce e distante dizendo: a luz sempre encontra um jeito de entrar. O sol então se punha, tingindo o céu com o mesmo azul dourado de tantos anos atrás. E naquele instante, o mundo inteiro parecia respirar em paz.